Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre função composta. Nós estamos lá na página 10. E o que vem a ser uma função composta? Vamos simular a seguinte situação. Nós temos uma função f que liga os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B. Nós temos uma função g que liga os elementos do conjunto B aos elementos do conjunto C. Então vamos escrever isso aqui através de um diagrama, né? Tem aqui o diagrama A, aqui eu tenho o diagrama B, aqui eu tenho o diagrama C. A função f, ela tem esse objetivo de ligar os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B, conforme a gente viu nessa escrita aqui. Então, ela vai fazer esse papel aqui. A função g, então essa é a função f. A função g vai fazer a ligação dos elementos do conjunto B até os elementos do conjunto C. O que seria uma função composta? Existe uma função composta H que vai ligar os elementos do conjunto A diretamente aos elementos do conjunto C. Então a função composta, ela faz isso, ó. Ela sai daqui e vem para cá, já direto. Ó. Na verdade, sem passar pelo B. Então ela já faz essa ligação direta. Essa é a função H. Essa é a função composta. Tá? E como é que a gente escreve isso aqui? A função H, que seria a função f, o, g. Seria a função g dentro da função f. Isso é a função H. Tá certo? Eu vou pegar a função g, colocar ela dentro da função f, para ela já fazer esse transporte direto para C. Ou seja, vai gerar uma nova função, e essa nova função, ela se chama função H. Essa explicação que está aqui na primeira coluna, tá? Vamos analisar então como é que funciona isso, né? A seguir nós temos representadas duas funções. Lá no exemplo, a função f está ligando o número 1 ao número 5, o número 2 ao 6, o número 3 ao 7. A função g, ela está ligando o 4 ao 9, o 5 ao 10, o 6 ao 11, o 7 ao 12 e o 8 ao 13. O papel da função GOF, ou seja, a função g dentro da f, é ligar os elementos 1, 2 e 3 direto ao 10, 11 e 12. É fazer essa ligação direta, tá? Eu acho que tem um pequeno errinho aí na apostila. Na verdade, não é GOF, é FOG. Tá? É a G dentro da F, e não a F dentro da G. Então, vamos lá. Ó, F1 igual a 5. O G5 é igual a 10. A função F ligou o número 1 até o número 5. A função G pegou o número 5 e levou para o 10. Foi isso que aconteceu, olhando para o desenho. A função F ligou o 2 ao 6. A G pegou o 6 e levou para o 11. A função F ligou o 3 ao 7. A G pegou o 7 e ligou ao 12. Né? Então vamos lá. GOF1. Se você pegar o F1 e colocar dentro da G, você vai chegar no 10. Beleza? É isso mesmo. Eu que interpretei errado aqui no finalzinho. GOF2. Então vamos ver aqui, ó. O que significa GOF1? O que significa isso? Eu vou pegar o F1, o resultado do F1, jogar na G. Qual que é o resultado do F1? É 5. Aí vai virar G5 e liga o 5 até o 10. Então essa função aqui, ela faria esse papel, ó. 2, 3. Aqui eu tenho o 1, o 2, o 3. O 1 está ligado com o 5. O 2 está ligado com o 6. E o 3 está ligado com o 7. Aqui eu tenho 10, o 11 e o 12.
o 5 para o 10, o 6 para o 11, o 7 para o 12. Então vamos interpretar isso aqui de acordo com essa escrita, tá? Quem é o F1? Quem é esse F1? O F1 é 5. Então, na verdade, esse GOF1 é a mesma coisa que G, entre parênteses, F1. Eu estou pegando o F1 jogando dentro da G. Só que o F1 vale 5. Então, G5, 10. Olha lá, ó. Essa é a função F, essa é a função G. F1, quem é o F1? 5. O que significa G de F1? Significa G5. O G5 vale 10. Pronto. Agora ficou mais claro. Vamos para a próxima. O que significa o GOF2? Significa que eu vou pegar a função G e vou jogar o F2 dentro dela. Só que o F2 é 6, então é G6. E quem é G6? É o 11. E o próximo seria F3 igual a 7. Aliás, GOF3. É a mesma coisa que G de F3. Mas quem é o F3? F3 vale 7, então isso aqui é G7. E quem é G7? É 12. Então é como se você fizesse um passo a passo. Você vê o teu resultado da F e pega aquele resultado e joga dentro da G. Tá certo? Bom, vamos aprender aqui agora como é que a gente faz o cálculo dessa função composta. Existe um procedimento, e esse procedimento está lá na página, deixa eu achar aqui, exercício resolvido 1, página 11. Consideramos a função f, que liga os reais nos reais, definida por fx igual a 3x, e a função g, que liga os reais positivos nos reais, definidos por gx igual a raiz de x. Apresente se existir FOG e GOF. Tá. O que significa FOG? FOG, eu vou pegar a F e jogar dentro... a G e jogar dentro da F. GOF é o contrário. Pegar a F e jogo dentro da G. Então vamos lá. Fazendo esse exercício resolvido número 1. Para ver como é que ele vai funcionar dentro das funções compostas. Eu tenho uma F, dois pontos R, R. É uma função F que liga os reais nos reais. Não tem restrição para essa função. Essa função F é fx igual a 3x. Beleza. Eu tenho uma função G que ela tem restrição, ela liga os reais positivos nos reais. Ela tem restrição. Por quê? Ela só trabalha com reais positivos no domínio e vai dar a resposta real. Essa função é essa aqui, ó. Gx igual a raiz de x. Na letra A, pede para a gente calcular FOG. E na letra B, pede para a gente calcular GOF. Atenção! Na letra A, eu vou pegar a G e jogar dentro da F. Na letra B, eu vou pegar a F e jogar dentro da G. Então, vamos entender como é que funciona o procedimento. Na primeira, F de Gx. Vou pegar a G e jogar dentro da F. Então ela vai ficar assim, ó. Quem que é a F? 3 vezes o x. No lugar do x, ó, ela é 3x. 3 vezes o x. No lugar do x eu coloco um parênteses. Por quê? Porque aqui dentro vai vir a função g. Quem é a g? Raiz de x. Então olha o procedimento que eu fiz. F de Gx é igual a 3 vezes x. Só que eu não vou escrever o x, porque eu vou colocar a função g no lugar do x. A g é raiz de x. Aí a minha resposta de f de Gx é igual a 3 raiz de x. Atenção para um detalhe. Será que essa função aqui existe? Será que tem possibilidade da existência dessa função? Ela existe? Resposta: existe sim. Tá? Só que o domínio dessa função aqui vai ser esse, ó, reais positivos. Porque eu joguei a função g aqui, eu só posso substituir números positivos dentro da raiz. Então essa função ela existe, ela é verdadeira.
Vamos para a próxima. O procedimento agora é o contrário. É a G de F, GOF. Então, G de Fx. Atenção. Vou pegar a função fx e jogar ela dentro da G. Quem é a fx? 3x. Vou jogar ela dentro da G. Então, vai ficar G de fx igual raiz quadrada de x. Eu não vou colocar o x aqui. Eu vou colocar a função f, que é 3x. Então, a minha fórmula ficou assim, ó, g de fx é igual raiz de 3x. Tiro parênteses, já podia ter tirado direto. Só que aqui tem um problema. O domínio dessa função aqui são todos os números reais. E se o domínio são todos os números reais, tem número negativo. Mas eu posso ter número negativo aqui dentro dessa raiz quadrada? Não posso. Então, essa função aqui, ela não existe nesse domínio da função f, tá bom? Ela não pode existir no domínio da função f. Então, essa daqui, na verdade, ela não existe. Por quê? Por conta do domínio. Eu posso substituir qualquer número no lugar do x? Nessa função, sim. Nessa função fx igual a 3x, sim. Não tem restrição nenhuma. Mas quando eu jogo 3x aqui dentro, eu já não posso ter qualquer número no lugar do x. Não posso colocar qualquer número no lugar dele. Porque números negativos aqui dentro, uma raiz quadrada, não existe. Tá bom? Bom, tem uma série de exercícios propostos aí. Vamos resolver alguns deles, né? Primeiro exercício número 1. Sejam A, B e C, e consideremos as funções f de A em B e g de B em C. Então são duas funções. A função f, de acordo com o que está falando no exercício 1, vai fazer essas ligações aqui, ó. Função f. Ela vai ligar o 0 no 2, vai ligar o 1 no 3, vai ligar o 2 no 4, e aqui na função B tem o 5 ali, sem ter ligação. A função G, ela liga o 3, que eu tenho 3, 5, 7 e 9. A função G, ela está ligando 3 no 5, ela está ligando 4 no 7, ela está ligando 5 no 7, e ela está ligando 2 no 9. Pronto. Determine quanto vale GOF0. GOF0. Isso aqui é G de F0. Então, como é que a gente vai determinar quanto vale GOF0? Eu vou pegar o F0, resultado do F0, colocar dentro da G. Quem é o resultado do F0? É 2. Então, na verdade, eu quero um G2. E quem é G2? G2 é 9. Essa é a resposta. Então, atenção, recapitulando o exercício, eu construí o diagramazinho de flechas para ficar mais bem apresentável, fiz as ligações dos pares ordenados da função f, fiz a ligação dos pares ordenados da função g. E aí, ele pede g de GOF0. Primeiro eu acho o F0. Quem é o F0? O 0 está ligado a quem? Está ligado ao 2. Então, G de F0 é eu pegar o 2 e colocar aqui. Vai virar um G2. E G2, o 2 está ligado a quem? Na função G, está ligado ao 9. É um passo a passo. Uma coisa leva alguém a um lugar. Outra coisa pega aquele resultado, aquele lugar, e leva para outro lugar. Né? Você tem que seguir o passo a passo direitinho. Exercício 2. Seja a função f, que liga a 0 e 1, é função f de a 0 e 1 em b 2, 3 e 4, definida por f0 igual a 2 e f1 igual a 4. E a função g de b em c, definida por g2 igual a 3, g3 igual a 5 e g4 igual a 3. Determine GOF. Quem é a função GOF? Então vamos lá? Esse exercício eu também aconselho você construir o diagrama para ele. Tá? O diagrama vai ficar mais visível os procedimentos que você tem que adotar. Então existe uma função, existe um A,
na número 2, que é o 0 e 1. Existe um B, 2, 3 e 4. E existe um C, 3, 5, 7, 9. A função f, ela vai ligar o 1 ao 4 e o 0 ao 2. Pronto. A função g, ela vai ligar o 2 ao 3, o 3 ao 5 e o 4 ao 3. 4 ao 3. Pronto. Determinar GOF. Quando eu pego a função f, os resultados da função f, e jogo dentro da função g, quais vão ser os meus resultados? Então, ó, g de f 0. O f0 é 2, g2 é 3. Resultado 3. Ou seja, quando eu substituí o x do f por 0, eu obtive 2. Peguei o 2, joguei dentro da g e achei o 3. O passo a passo. Agora eu vou para o 1. G, F, 1. Quando eu substituí o x da f por 1, eu cheguei no 4. O G4 é 3. Então, ligou o 0 no 3, ligou o 1 no 3. Acabou por aqui. Esses são os resultados. Aí vocês vão falar para mim, ó, não, mas tem um 3 aqui ligado com o 5. Mas o 3 não tem relação da f. A função f não liga ninguém ao 3. Então a g de f, GOF, não tem ninguém para chegar no 5. Não tem ninguém da partida para chegar no 5, que seria a chegada. Tá bom? Então as respostas são essas. Preste atenção na número 3. Eu vou fazer aqui a letra A da número 3, para vocês verem o procedimento, tá? E deixo os demais para vocês fazerem. Então, na letra A eu tenho aqui, ó. Primeiro, no número 3, a função fx igual x mais 1. Depois eu tenho gx igual a x ao quadrado mais x. E depois eu tenho hx igual a seno x. Bom, a letra A pede FOG. Beleza. Está pedindo o FOG. O que é o FOG? É a G dentro da F. Então eu quero isso aqui, ó. F de GX. Pronto, G dentro da F. Quem é a F? A F está aqui em cima, é x mais 1. Então olha o que eu faço. X mais 1. Nota que eu falo x, mas eu ponho um parênteses no lugar. Por quê? É aquele lugar do x que vai receber a função g. Quem é a g? X ao quadrado mais x. Pronto. A f de gx é igual a x ao quadrado mais x mais 1. Chegamos no resultado. Tá bom? Vamos pegar uma outra aqui. Cadê? Vamos pegar HOF, a letra E. HOF. Eu vou pegar a função f e vou colocar ela dentro da função h. Quem é a função h? Seno de x. Então eu vou escrever seno e no lugar do x eu abro parênteses. Quem é a função f que eu vou colocar lá dentro? X mais 1. Pronto. H de fx é igual a seno de x mais 1. Essa vai ser a minha resposta. Tá bom? Peguei a função f e joguei ela dentro da função h. Os demais vocês vão fazendo no mesmo esquema. Tá joia?
Qualquer dúvida também estou à disposição, é só me enviar, só me perguntar. Bom, domínio da função composta. Prestem atenção nesse detalhe no domínio aqui, ó. Sendo fx definida por x ao quadrado, menos 1, e gx definida por raiz de x, determine o domínio da função composta g de fx. Domínio, a gente já teve uma ideia aqui no exercício anterior que eu falei para vocês, aquele da raiz. Eu não poderia ter aquela função, porque o domínio da função f era todos os reais, e quando eu coloco ele dentro de uma raiz quadrada, eu não posso colocar quaisquer números reais no lugar de x, né? Então, o domínio de uma função, o que é domínio de uma função? É você determinar que valores você pode colocar no lugar do x. Quais os números eu posso colocar no lugar do x? Isso é domínio da função, tá? Então, vamos lá. Nessa situação, esse exercício pede para mim determinar quem é o domínio dessa função composta g de fx. A função fx é igual a x ao quadrado menos 1. Eu não vejo restrição nenhuma para esse domínio aqui. Eu posso pôr número negativo, positivo, raiz, posso colocar qualquer número no lugar do x. Não tem restrição. Não vai me resultar num valor absurdo. A função g, ela é raiz de x. Gx igual a raiz quadrada de x. E eu quero determinar o domínio dessa função aqui, ó, g de fx. O que significa isso aqui mesmo? Eu vou pegar a função f e vou colocar ela dentro da g. F dentro da g. Então vai ficar assim, ó, raiz, no lugar do x eu vou colocar quem? X ao quadrado menos 1. Pronto. Agora tem restrição. Porque isso aqui é uma raiz quadrada, eu não posso ter números negativos dentro dela. E aí o que eu preciso determinar para eu descobrir quem é o domínio disso aqui? Primeiro, isso aqui é uma equação de segundo grau. X ao quadrado menos 1 igual a 0, x ao quadrado igual a 1, x igual a mais ou menos 1, e eu faço um estudozinho do sinal, matéria que nós já vimos, menos 1 mais 1, com cavidade voltada para cima, positivo de cá, ó, mesmo sinal de A, mesmo de A, contrário de A. O que significa isso? Qualquer número que eu pegar entre menos 1 e 1, vai deixar esse negócio negativo, ou menos aqui embaixo. Vou citar um exemplo. O número que está entre menos 1 e 1 é o 0. Põe 0 no lugar do x. 0 ao quadrado, 0. 0 menos 1 dá menos 1. Não existe raiz de menos 1 nos números reais. Então, qual é o domínio para essa função aqui? Depois que eu determinei que é uma equação de segundo grau que está lá dentro, eu vou determinar o domínio. Eu posso pegar qualquer número daqui para frente e colocar aqui dentro, que não tem problema, que os resultados serão sempre positivos. Eu posso pegar qualquer número daqui e colocar aqui dentro também, que os resultados vão ser positivos. Como é uma raiz quadrada, existe raiz quadrada de 0? Existe. Raiz quadrada de 0 é 0. Então eu posso fazer bolinha cheia aqui no 1, bolinha cheia aqui no menos 1. Vamos fazer um teste, vamos pegar um número negativo. Menos 5. Menos 5 ao quadrado, 25 positivo. Menos 1, raiz de 24. Raiz de 24 existe. Vamos pegar um número 1. 1 ao quadrado, 1 menos 1, 0. Qual que é a raiz de 0? É 0. Existe. Então o domínio para essa nova função composta que está aqui vai ser x pertence aos reais, tal que o x tem que ser menor ou igual a menos 1, menor ou igual a menos 1, ou x maior ou igual a 1. Daqui para frente, pode ser daqui para trás ou daqui para frente. Isso que é o domínio, determinar quando é que existe, quando é que tem possibilidade. Esse miolo aqui, ó, de menos 1 até 1, excluindo menos 1, excluindo 1, não faz parte do domínio. Se eu colocar a fração meio aqui, vai dar problema. Se eu colocar a fração menos 3 quartos aqui, vai dar problema. Por quê? Porque vai dar raiz de número negativo. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Vou gravar um videozinho agora com mais uns exercícios, tá bom? Forte abraço a vocês.